TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 8 de abril, e você vai ver a seguir. Professora é afastada em Teresópolis após ser acusada de enviar mensagem de cunho sexual para aluno. Mulher que assassinou a própria mãe em 2018 em Petrópolis é condenada a 31 anos de prisão. Secretaria de Saúde de Petrópolis contabiliza 3 mortes por Covid-19 em março. Motociclista morre após colidir com carro na RJ-116 em Nova Friburgo. Governador Cláudio Castro sanciona a lei para que as empresas de Petrópolis tenham mais um ano para pagar empréstimos da AG Rio. Governo do Estado do Rio de Janeiro disponibiliza linha de crédito que oferece até R$80 mil de empréstimo a taxistas. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma professora da rede municipal de Teresópolis foi afastada do cargo pela Secretaria de Educação após ser acusada de enviar mensagens com cunho sexual para um dos alunos. De acordo com a pasta, um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. Uma professora de 37 anos da rede municipal de Teresópolis foi afastada do cargo na última quarta-feira após ser acusada de enviar mensagens com cunho sexual para um aluno de 10 anos. O afastamento ele atende uma determinação da 2ª Vara Criminal. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, um processo administrativo disciplinar também foi aberto para apurar o caso. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos o telefone, o computador e um pendrive da professora. Além disso, ela foi proibida de falar com a vítima. Essa informação chegou até a delegacia pelos pais da vítima, ou seja, pelos pais do aluno de 10 anos. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Em 2018, quem vive em Petrópolis ficou escandalizado com o caso da filha que matou a própria mãe em cumplicidade com o namorado na cidade. Quase 5 anos depois, ela finalmente foi condenada a 31 anos de prisão na última sexta-feira, após júri popular. Na última sexta-feira, Paloma Botelho Vasconcelos, que matou a própria mãe, foi condenada a 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado durante julgamento feito por júri popular realizado no Fórum de Itaipava. O crime aconteceu em 2018 na casa da vítima, no Bingen, em Petrópolis. Dircilene Botelho Garcia, de 51 anos, foi torturada e asfixiada. Em 2022, Gabriel Mouter, namorado e cúmplice de Paloma, já havia sido condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Na época, a investigação apontou que a vítima foi torturada durante 40 minutos e asfixiada dentro de casa. O crime foi descoberto dias depois do enterro, após o marido da vítima analisar imagens de uma câmera de segurança instalada no cômodo. O equipamento registrou todo o crime cometido pelos condenados, que não sabiam que o ambiente era monitorado. Ambos foram presos dias depois da entrega das imagens à polícia. Eles confessaram o crime e Paloma alegou que o motivo era um desentendimento com a mãe. Com a morte, ela esperava se beneficiar financeiramente para poder viver com o namorado. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19, a Secretaria de Saúde confirmou 3 óbitos em decorrência do vírus no mês de março em Petrópolis. Além disso, o painel informou ainda que mais de 300 pessoas estão infectadas com o coronavírus no município. No mês de março, a Secretaria de Saúde confirmou que mais 3 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Os casos foram confirmados e inseridos 40 dias após o município estar sem contabilizar novos registros. Segundo a pasta, um dos óbitos se refere ao mês de fevereiro e os outros 2 ocorreram em março. Todos os pacientes estavam com o esquema vacinal em atraso. As vítimas mais recentes da doença são uma mulher de 71 anos, moradora na Saldanha Marinho. O segundo óbito é de um homem de 73 anos, morador de Pedro do Rio. O terceiro é um homem morador de Itaipava. Podemos ignorar.
que isso não aconteceu. Isso ficou uma marca. Quando estava realmente nesses sintomas gravíssimos aí, a mídia estava muito em cima, existia álcool em vários lugares, máscara, tudo. Hoje em dia isso foi deixado de lado e não se fala mais nisso. Ainda de acordo com o painel, Petrópolis possui atualmente 321 casos ativos da Covid-19. Desses, 11 estão em internações clínicas e 1 em UTI. Ninguém está preocupado com Covid. Está todo mundo na rua. Aí depois o pessoal fala, o governo, ele, como é que se diz? Ele avisa, né? Bota anúncio, pede para as pessoas fazer tudo, mas depende de cada pessoa, né? Eu acho que é isso. No painel ainda é constatado que 3 óbitos suspeitos seguem sob investigação. Ao todo, desde o início da pandemia, o município soma 1.759 óbitos. O motociclista morreu na última sexta-feira após colidir com um veículo na RJ-116 em Nova Friburgo. A vítima tinha 20 anos e morreu ainda no local do acidente. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira na RJ-116, no bairro de Ipu, próximo ao posto Elg, em Nova Friburgo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11h10 da noite. No entanto, de acordo com os agentes, o jovem, identificado como Fabiano Silva, de 20 anos, morreu no local. Os militares não informaram se o condutor do veículo ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso. As empresas de Petrópolis atingidas pelas fortes chuvas de 2022 ganharam mais 12 meses para pagar parcelas de empréstimos junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. A ampliação do prazo foi sancionada pelo governador Cláudio Castro nesta quarta-feira. A ampliação do empréstimo foi sancionada durante uma solenidade realizada no Palácio Guanabara, com a presença de representantes dos empresários petropolitanos e do secretário estadual de governo Bernardo Rossi, criador do projeto de lei. A lei beneficia mais de 3.300 empresas que receberam apoio do Estado após os temporais que assolaram o município de Petrópolis. Entre os beneficiados estão padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, autopeças, óticas, empresas de produtos hospitalares, confecções, metalúrgicas, cervejarias, indústrias têxteis, escritórios de contabilidade, pousadas, ou seja, empresas dos mais diversos segmentos que juntas empregam milhares de petropolitanos. O programa Reconstruir Petrópolis do governo do estado direcionou mais de 207 milhões de reais para alavancar a reconstrução econômica da cidade. Agora, com a nova lei sancionada, ficam ampliados também por 12 meses os prazos de carência dos financiamentos concedidos com base na lei do dia 17 de fevereiro de 2022. A medida vale independente da data de assinatura do contrato de financiamento. O texto da lei estabelece que, com a ampliação dos prazos de carência, ficam automaticamente prorrogados os prazos de amortização dos respectivos financiamentos, também pelo período de 12 meses. E prevê ainda que, caso o empresário decida não alterar os prazos originais de seus contratos de financiamento, basta que o mesmo formalize sua vontade junto à AGRIO. Um levantamento feito pela Firjan, junto aos empresários de Petrópolis, após a tragédia, apontou um prejuízo estimado de 665 milhões de reais à economia da cidade em consequência dos temporais. Ainda falando de ações do governo do estado que auxiliam os profissionais autônomos ou que são MEI, o governador Cláudio Castro assinou o decreto que permite a criação da AGRIO Creditax. O projeto oferece até R$80 mil de empréstimo aos motoristas e em Petrópolis a classe comemorou a oportunidade para a renovação da frota. Os taxistas que atuam pelo estado do Rio de Janeiro agora podem contar com uma nova determinação que auxiliará no financiamento de um carro novo. Na quarta-feira, o governador do estado, Cláudio Castro, assinou o decreto AGRIO Creditax, que disponibiliza a linha de crédito de R$80 mil aos motoristas. O projeto prevê ainda que não haverá incidência de juros, nem fator de correção. Os pedidos podem ser realizados pela internet. Nós somos prestadores de serviço, nós fazemos parte de uma mobilidade urbana, nós somos transporte individual público.
Então, por isso, o governo está ajudando a gente aqui com essa linha de crédito. A proposta nasceu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e foi realizada pelos deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto. Além da renovação da frota de táxi, o dinheiro pode ser utilizado na aquisição de combis, vans e até motocicletas. A legislação indica ainda que os veículos têm que ser adquiridos preferencialmente de fábricas do Rio de Janeiro. São contemplados também taxistas intermunicipais, mesmo aqueles com restrição de crédito em consequência da pandemia de Covid-19. A linha de crédito pode ser ampliada até o limite de 10% para a aquisição de veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência. Entre a classe, a comemoração já pode ser vista, mesmo pouco tempo após a aprovação. Eu acredito que tem muita gente entrando, porque ontem estava ruim de entrar no link lá, né? Tava sobrecarregado, né? Muito importante pra gente poder trocar os carros, né? Tem carro aí que já tá passando da hora de trocar, né? Trocar a frota, né? Melhorar, né? Eu creio que ajuda, né? O problema vai ser a pessoa poder fazer a FEB para pagar a prestação. Do jeito que o movimento tá fraco. Tem muita gente que não consegue trocar seu carro, entendeu? Então, assim, essa iniciativa da AGE Rio, né, junto aos deputados, é de suma importância. Vai valer muito pra gente levar o nosso sustento para casa, pra gente trabalhar melhor, entendeu? E até prestar um serviço de melhor qualidade, por estar com um carro zero ou um carro seminovo, mas um carro com um ano dele bem acima aí do que ele já utiliza agora, entendeu? Isso vai ser muito importante mesmo. Para os taxistas de Petrópolis, com a criação da AGE Rio Creditaxi, o cenário se torna de esperança, já que eles foram afetados não só pela pandemia, mas também pelas tragédias de fevereiro e março de 2022. E você vai ver depois do intervalo. 2 casos de abuso sexual são registrados no último fim de semana em Teresópolis. Controlador de trânsito é agredido por motorista em Petrópolis. Primeira fase de obras do túnel extravasor é concluída em Petrópolis. Petrópolis registra queda nas infrações de trânsito após monitoramento ser intensificado. Plano Inverno da Defesa Civil prevê ações de prevenção e incêndios em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis prendeu 2 homens no último fim de semana por abuso sexual contra as enteadas. De acordo com o ISP, os casos registrados na cidade cresceram no mês de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro acusado foi preso na última sexta-feira, dia 31 de março, após as enteadas, vítimas do estupro, registrarem um boletim de ocorrência na delegacia. O acusado foi preso em casa. O outro caso aconteceu no sábado, 1º de abril, em que a enteada também procurou a delegacia para registrar o crime. O acusado também foi preso. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, a cidade de Teresópolis registrou alta de casos de estupro este ano. Em janeiro e fevereiro de 2023, foram registrados 21 casos, um aumento de 133% quando comparado ao mesmo período do ano passado. No último sábado, viralizou nas redes sociais um vídeo de um controlador da empresa Sinal Vida sendo agredido por um motorista na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Os internautas criticaram a postura do agressor. Já nas ruas, motoristas afirmam que cada vez mais o trânsito tem se tornado um cenário hostil. Quebrou a máquina de trabalho do cara, batendo no cara. Na tarde do dia 1º de abril, circulou nas redes sociais um vídeo de uma discussão entre um controlador da empresa Sinal Vida e um motorista que havia estacionado em um rotativo na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Nas imagens, é possível ver o motorista xingar o funcionário, jogar o instrumento dele de trabalho no chão e ainda lhe dar um tapa. Em seguida, o homem vai embora no carro em que estava. A rua General Osório é extremamente movimentada e as vagas do rotativo por aqui geralmente estão ocupadas. A via é um dos principais acessos à Rua Teresa e ao Shopping Pátio Petrópolis. Nossa equipe conversou com alguns dos controladores da empresa Sinal Vida que não quiseram se identificar, mas esclareceram que os episódios de violência registrados no último fim de semana não acontecem com frequência, mas que a empresa utiliza câmeras de segurança que ficam instaladas no uniforme para que cenas como aquela sejam registradas. De acordo com os motoristas petropolitanos, ao longo dos anos, os casos de violência no trânsito têm ocorrido com mais frequência e causam medo. Briga talvez via de fato não, mas discussões, estresse no trânsito tem aumentado muito e a gente tem que se preocupar, porque a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Então quando você está discutindo, eu sugiro que quando você está no trânsito, você tenha calma, porque do outro lado você pode ter uma pessoa armada, uma pessoa com uma faca, enfim. Não pode ser só uma discussão, né? A questão de discussão, de violência no trânsito, né, tá altíssima. Às vezes, coisa boba, o pessoal, né, perde a cabeça. Tem certas coisas que é melhor a gente deixar passar, porque não vale a pena a discussão. A primeira fase de obras da reforma estrutural do túnel extravasor foi concluída em Petrópolis. O equipamento foi fortemente afetado pelas chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A obra emergencial é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades. A primeira fase de requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato foi concluída em Petrópolis. Construída na década de 1960 pelo governo federal, a galeria subterrânea recebeu intervenções de reforço estrutural para evitar o risco de erosões, desabamentos e inundações do centro e do bairro Quissamã, em especial na rua Francisco Scali, após as fortes chuvas que causaram a maior tragédia ocorrida em Petrópolis no ano de 2022. A primeira parte ela foi concluída em termos, né? Ainda falta uma parte que ficou prolongada para a segunda, né? Satisfeito, a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Então, ainda mais como morador, a gente acha que pode ter sempre um pouquinho a mais.
Mas, na medida do possível, o que era um ano atrás e o que é agora, a gente está bem satisfeito nesse ponto. Agora, aguardando só a licitação, que provavelmente vai ser nos próximos dias, dessa segunda etapa, que é o que mais importa para a gente agora, essa segunda etapa. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, o reforço no túnel extravasor aumenta a segurança e minimiza os riscos para as famílias que vivem nos imóveis construídos nas ruas do entorno. A obra de reforço da galeria do túnel extravasor, que tem 4 metros de altura por 4 metros de largura e 3,2 quilômetros de extensão, prevê um investimento total de mais de 74 milhões de reais. Ainda de acordo com a Secretaria, a licitação para a segunda etapa das obras já foram iniciadas e devem ser finalizadas em até 30 dias. A próxima fase prevê obras nas comportas, além de jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto, e a concretagem do fundo do túnel. A recuperação emergencial faz parte de um acordo homologado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado para a implementação de um sistema de macrodrenagem para reduzir os alagamentos no centro. Já fez a primeira parte, que já deu um alívio para os moradores, então essa segunda etapa, que é a concretagem, a melhor a parte do assoreamento, algumas coisas assim, a gente acredita que vai sair sim. Vai sair, vai ter. Talvez a terceira etapa ainda, que seria aí a conclusão, calçamento, alguma parte de pavimentação que falta aqui, asfalto, coleta de água pluvial, são muitas coisas que faltam ainda aqui pra gente. Mas apesar da conquista, os moradores ainda estão preocupados com a finalização das obras e estão ansiosos para a conclusão desta licitação. A Associação de Moradores afirma que vai continuar cobrando celeridade das autoridades. Enquanto não tiver essa segunda etapa terminada, a gente não vai ter mais sossego aqui ainda. E ela foi, pra gente que nessa parte do início do túnel aqui, ainda foi mais tranquila. Para os moradores do final está sendo um pouquinho pior, porque como ainda falta essa parte final lá, a gente tem ruas que alagam ainda. Então tem que ser feita essa segunda etapa, terminar o muro de gabião, a demolição de um pedaço de um prédio que tem lá embaixo para ser feito, para melhor saída da água. Então isso aí são coisas que ainda são primordiais. As comportas que ainda não foram feitas, então assim, a gente tem um limitador para ser colocado que ainda não existe. Então assim, choveu muito, ele vem tudo para a gente ainda, e sabemos que não pode ser feito assim. Isso são coisas que ainda a gente temos que cobrar para ter uma tranquilidade maior aqui no bairro. Além das intervenções no túnel extravasor, a Secretaria de Infraestrutura e Cidades realizou obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e calçamento em áreas afetadas pelas chuvas. Ao todo, o governo do estado já investiu 700 milhões de reais na reconstrução de Petrópolis, inclusive na retomada de obras prometidas nos temporais de 2011 e entregues no ano passado. Só em obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural do túnel extravasor, já foram investidos mais de 255 milhões de reais. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes tem intensificado o videomonitoramento das ruas de Petrópolis por meio das câmeras instaladas por toda a cidade. Desde então, o número de infrações foi reduzido na cidade, segundo o presidente da CPTrans, Fernando Badia. Desde o início de março, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já instalou mais de 30 placas na cidade que indicam quais locais estão sendo monitorados pelas câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis. O intuito é dar fluidez à mobilidade urbana e coibir as infrações de trânsito. O presidente da CPTrans, Fernando Badia, explica que os altos índices de carros estacionados de forma irregular contribuíram para a iniciativa. As câmeras já estão instaladas há cerca de 5 anos na cidade, porém a CPTrans iniciou todo um trabalho de levantamento estatístico. Os números que a gente levantou foram muito graves em relação principalmente ao estacionamento irregular, e nós, a partir desse momento, elaboramos um plano para iniciar a fiscalização. Agentes da CPTrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, SAMU e Defesa Civil utilizam a tecnologia do CIMOP, que fica na sede da Defesa Civil, para multar motoristas infratores. Das 62 câmeras que funcionam, apenas as que estão sinalizadas podem ser utilizadas para aplicar a multa. É importante ressaltar que os agentes analisam a infração momentânea e não analisam as dívidas anteriores ligadas ao veículo. O que você acha da iniciativa? A iniciativa é boa, tem que ter mesmo. Principalmente para esse pessoal de moto aí que não respeita nada. O que você acha dessa iniciativa? Muito boa. Vamos coibir bastante acidente, pessoal com cinto de segurança, é a nossa segurança, né? É uma boa sim, porque nada tem muita gente errado, né? Eu acho uma iniciativa boa, a gente vê muita irregularidade no trânsito aí e ajuda a inibir, né, os maus motoristas, né? Eu
acho legal, porque às vezes a gente realmente desvia o olhar por causa do celular, né? Desde o início do monitoramento das câmeras, cenas que antes passavam despercebidas, agora estão sendo mais observadas, como, por exemplo, carros estacionados de forma irregular em pontos que deveriam ser de ônibus e também de táxis. Só em novembro de 2022, cerca de 4.600 veículos foram flagrados. A nossa intenção não é multar nem penalizar o condutor de Petrópolis. Nossa intenção é melhorar a mobilidade da cidade, principalmente o transporte público. Então, as pessoas devem procurar não parar em locais proibidos, em fila dupla, fila tripla, em cima de faixa de pedestre, em cima de calçada, em ponto de ônibus, em ponto de embarque e desembarque, que aí sim as nossas câmeras estarão 24 horas monitorando e, se for o caso, vai ser aplicada a multa de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. No fim do ano passado, a CPTRAN já havia informado que o serviço seria iniciado, mas alguns motoristas ainda estão sendo pegos de surpresa com a intensificação do serviço. A advogada Maiara Vasconcelos explica que se o motorista for multado em local não sinalizado, a multa é ilegal. Caso ele seja multado indevidamente, como é que ele pode proceder? Bom, primeiramente ele vai identificar qual foi o órgão que aplicou a multa. No caso de uma fiscalização municipal, ele tem que procurar a Secretaria de Transporte da cidade e apresentar um recurso, que normalmente é datado no mínimo de 30 dias da data em que ele recebeu essa notificação. Então ele tem que recorrer, senão essa multa se consolida e ele vai ter todas as consequências, não só de pagar o valor da multa, como também a perda de pontos na carteira, que muitas das vezes leva a pessoa até a ter a suspensão do direito de dirigir. Com a chegada do outono, aumentam as ocorrências de queimadas em Petrópolis devido ao clima mais seco. Durante esse período, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuam com o Plano Inverno, que visa a diminuição das ocorrências de incêndios. De acordo com as previsões, o outono em 2023 será mais seco e com maior escassez de chuva. Com o objetivo de diminuir os incêndios florestais, a Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, deu início ao Plano Inverno. Neste ano, Petrópolis deve receber 5 estações meteorológicas, que vão auxiliar no monitoramento via satélite e vão ser adquiridas pelo Fundo de Defesa Civil. E agora o foco é basicamente nos incêndios florestais. Por que a gente tem esse foco que é muito importante a gente ressaltar? Toda a área de incêndio florestal, ela se torna no futuro mais suscetível ao escorregamento. Então, você tem um empobrecimento do solo, você tem uma perda da vegetação, você tem uma mudança nas características físico-químicas do solo, e esse empobrecimento do solo, num futuro próximo, indica escorregamento. A Defesa Civil também deve iniciar ações de capacitação, treinamentos e palestras para os núcleos comunitários de defesa civil. A maioria dos incêndios registrados são ocasionados pela ação humana, seja pela limpeza de terrenos para a agricultura ou para a queima de lixo. A fim de monitorar as ações, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, criou a plataforma Alarmes, que disponibiliza atualizações diárias, calculadas por inteligência artificial por meio de fotos tiradas do espaço. É muito importante a associação de parcerias como a UFRJ, como a UF, a UCP. Essas universidades, elas são polos de pesquisa e é muito importante sempre você aproximar a academia dos órgãos práticos que realizam efetivamente as ações operacionais. Então, a gente tem uma boa relação também com a LNCC, com o Serratec, com outros órgãos que buscam o desenvolvimento de pesquisa. Então, essa é uma ação muito importante que vai nos fomentar a informação técnica para que isso se transforme em operações, principalmente nas áreas onde você tiver o maior risco, você aumentar e intensificar as ações preventivas. Em Petrópolis, o 4º e 5º distrito, que englobam as regiões de Nogueira, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, são as mais afetadas pelas queimadas. Em casos de incêndio, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros por meio do 193 e a Defesa Civil pelo 199. E você vai ver depois do intervalo. Índices de criminalidade apresentam redução no primeiro semestre de 2023 em Nova Friburgo. Rio de Janeiro mantém posição entre os estados que mais geram empregos no país. Evento em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é promovido em Três Rios. Redes sociais podem ser upgrade para microempreendedores venderem mais. Tririense conquista vitórias no Rio Fall International Open 2023 de Jiu-Jitsu. O Correio Petropolitano na TV volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os principais índices de criminalidade apresentaram redução no primeiro semestre de 2023 em Nova Friburgo. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O 11º Batalhão de Polícia Militar divulgou os dados sobre os índices de criminalidade registrados no primeiro trimestre de 2023 em Nova Friburgo. De acordo com o batalhão, os policiais encerraram os primeiros meses do ano com excelentes resultados se comparados ao mesmo período do ano anterior, obtendo redução nos índices de criminalidade do Sistema Integrado de Meta em comparação a 2022. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, porém foram divulgados em primeira mão pelo batalhão e ainda não estão disponíveis no site do Instituto. De acordo com os policiais militares, os 4 principais índices de criminalidade tiveram redução significativa. A letalidade violenta caiu 27,2%, enquanto os roubos de rua caíram 20%. Já os roubos de carga tiveram uma redução de 100%, enquanto no período nenhum veículo foi roubado em Nova Friburgo. Apesar da redução expressiva se comparado ao ano de 2022, o mês de fevereiro apresentou altos números nestes mesmos índices. De acordo com os dados do ISP, só no segundo mês do ano, Nova Friburgo registrou 405 casos de letalidade violenta, 312 roubos de carga e 4.221 roubos de rua. O mês normalmente apresenta índices mais altos por conta das festas de carnaval. A população pode colaborar com o trabalho dos policiais através de denúncias pelo WhatsApp em 22 25 33 19 75 e, em casos de emergências, o número é 190. O Estado do Rio de Janeiro criou 14.676 empregos com carteira assinada em fevereiro desse ano. No ranking nacional, o Estado continua entre os que mais geram postos de trabalho formal. A equipe do Correio Petropolitano decidiu analisar como anda o mercado de emprego nos municípios da nossa área de cobertura e, apesar do resultado positivo, 2 das 6 cidades terminaram o mês de fevereiro com saldo negativado. Isso significa que houve mais demissões do que contratações. Nesta semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou através do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido como CAGED, que aproximadamente 241.700 postos de trabalho foram criados em fevereiro. O Estado do Rio de Janeiro registrou o segundo maior saldo de contratações, com carteira assinada, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. Foram 179.031 empregos.
Petrópolis seguiu o padrão apresentado pelo Estado. O saldo também foi positivo. Foram 2.358 contratações em fevereiro e 183 dessas foram no setor de serviços. Já quando o assunto são os desligamentos, o município registrou 2.139. A população aqui de Petrópolis cresceu bastante, a cidade não está tendo muitas oportunidades no comércio, nas outras indústrias aqui, está realmente difícil. Hoje não é qualquer pessoa que consegue entrar no mercado, né? Hoje, muitos empregos hoje estão demandando de ensino superior. A gente sabe que é uma parcela mínima da população, menos de 11% da população hoje é formada no Brasil, né? Não está fácil de arrumar emprego em lugar nenhum, né? Eu não moro em Petrópolis, eu sou de São Paulo, mas eu sou nascida e criada aqui, né? Mas pelo que meus amigos falam, tá bem difícil. Eu acho que o mercado está exigindo mais e com essa transição do nosso novo presidente, eu acho que está um pouco mais difícil. Outras cidades que também apresentaram saldo positivo foram Nova Friburgo, com 1.588 carteiras assinadas, com destaque no setor de serviços. O número de demissões foi bem próximo, 1.563. Em Três Rios foram 803 admissões, também com destaque no setor de serviços. O município registrou ainda 629 demissões. E em Pati do Alferes foram 87 empregos. A maior parte deles foi na área de construção. Já os desligamentos foram 62. Já em Teresópolis, o saldo ficou negativo. Foram 1.299 pessoas demitidas e 1.258 pessoas contratadas em fevereiro. Em Paraíba do Sul, a situação é parecida. 340 pessoas desligadas e apenas 188 foram contratadas pelo município com a carteira assinada. E quando a gente fala dos setores mais afetados, nos dois municípios, o pior setor, o que foi mais afetado, foi o comercial. Tem procurado, mas quase não estou achando. Eu acho que é exigência demais do mercado de trabalho. Outros municípios que mais criaram empregos foram o Rio de Janeiro, Magé, São João de Meriti, Macaé e São João da Barra. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao saber dos resultados positivos, informou que atrair investimentos que resultem na geração de oportunidades de trabalho digno para os fluminenses é um trabalho contínuo e prioritário para a gestão estadual. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e em Três Rios, um evento marcou a data que foi estabelecida em 2007. O último sábado em Três Rios foi marcado pela Caminhada Azul, de conscientização sobre o autismo. A data tem o objetivo de difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. Os transtornos do espectro autista aparecem já na infância e, embora algumas pessoas vivam de forma independente, existem outras que precisam de atenção e apoio constante ao longo da vida. Mas as intervenções psicossociais podem reduzir as dificuldades de comunicação e de comportamento social e devem ser acompanhadas de atitudes e medidas amplas que garantam que os ambientes físicos e sociais sejam acessíveis, inclusos e acolhedores. Em Três Rios, a Casa do Autista promove este tipo de atendimento às pessoas com autismo e suas famílias de forma acolhedora, desde 28 de outubro de 2021. Ao abrir um primeiro negócio, muitas dúvidas surgem, entre elas sobre o uso das redes sociais. No entanto, profissionais da área afirmam que o uso das mídias digitais pode auxiliar na divulgação da empresa. Instagram, Facebook e TikTok são inúmeras as redes sociais que fazem parte do cotidiano dos brasileiros e, além de levar entretenimento, podem ser utilizadas para as vendas. Mas é preciso saber como utilizar as ferramentas a favor do negócio. As pessoas que trabalham assim, que têm negócios, elas ficam muito preocupadas em ter milhares de seguidores. Que isso seja resultado de um bom trabalho. Mas quando a gente pensa no nosso nicho, cada um no seu nicho,
o importante é você entender e conversar com as pessoas certas, né? Então, ser influenciador tem várias camadas. Entre as redes sociais mais utilizadas no Brasil estão o WhatsApp, em primeiro lugar, com 169 milhões de usuários, seguida pelo YouTube, com 142 milhões, o Instagram, com 113 milhões de usuários, o Facebook assume a quarta colocação com 109 milhões de usuários e o TikTok na quinta colocação com 82 milhões de usuários. A fim de chamar a atenção do público, diversas estratégias podem ser utilizadas, desde um cronograma de postagens semanais, como o que será publicado. A interação é algo que não pode faltar para quem procura aumentar as vendas ou captar novos clientes por meio das redes sociais. Por exemplo, se você tem um excelente exemplo que você deu, tá? Se você tem uma loja de imóveis, é muito curioso, né? Quando você tem um perfil de objetos e produtos, as pessoas tendem a ficar postando o produto. E aí é que está um dos pulos do gato assim, da rede social, né? Como que você consegue fazer com que esse engajamento aconteça sem você precisar ficar postando só os seus produtos, sem fazer da rede social um catálogo digital? Então, assim, na rede social você pode ter 10 mil seguidores bem engajados quando você cria conversa com esses seguidores, sabe? Assim, por exemplo, qual é a melhor madeira para tal tipo de móvel? Qual é o melhor tapete para quem tem alergia de tal? Essa é a dinâmica da rede social hoje em dia. Ter uma boa foto de perfil e integrar as redes sociais com links também pode ser uma alternativa. Você pode começar a fazer pergunta nos stories. Pergunta qual é a dúvida das pessoas que seguem. Isso para qualquer ramo, Richard. Então, assim, você, com os seus seguidores, eles vão dando os sinais do que eles querem. De acordo com o Sebrae, procurar inspirações em empresas bem-sucedidas e monitorar os resultados também faz parte da estratégia de vendas de uma empresa pelas redes sociais. O tririense Joel Domingues, atleta de jiu-jitsu, conquistou vitórias em uma competição no Rio de Janeiro neste fim de semana. O atleta já soma títulos em sua carreira e não pretende parar por aí. O jiu-jitsuca tririense Joel Domingues conquistou mais um ouro importante pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. A federação é responsável pelos principais torneios de jiu-jitsu brasileiro do mundo, sendo um deles o Rio Fall International Open, competição que aconteceu neste fim de semana. O campeonato é uma das etapas mais importantes da federação, rendendo pontos para a classificação geral. Joel conquistou ouro na categoria Master 1 meio pesado, faixa marrom, tanto com e sem kimono. Mas esta não é a primeira conquista do atleta neste ano. Em fevereiro, ele venceu o aberto da Federação de Jiu-Jitsu do estado do Rio de Janeiro. Nesse último final de semana, eu lutei um campeonato Rio Fall pela Federação IBJJF. Lutei tanto no sábado quanto no domingo. No sábado eu fiz a competição com kimono e no domingo sem kimono. E graças a Deus eu consegui ser campeão nas duas etapas. Essa etapa, né, do Rio Fall é uma etapa bem importante, porque contabiliza pontos para o ranking, né? E por ser um campeonato da principal federação, é um campeonato que sempre é composto por competidores de alto nível. Então foi um campeonato onde encontrei, né, bastante dificuldades pela qualidade, né, dos atletas e dos oponentes, mas graças a Deus deu tudo certo. Joel luta representando a academia Helson Gracie e sendo treinado pelo Leonardo Reis, tendo mantido o nível, conquistando vitórias sequenciais. Além da vitória no aberto estadual deste ano, o atleta já alcançou o pódio no World Master 2022 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no ano passado. E a agenda não para por aí. Agora, ele pensa nos próximos desafios. Agora, meu próximo objetivo é conseguir lutar o Open em Salvador, que é da mesma federação, IBJJF. Esse campeonato acontece ainda nesse mês, agora de abril. E o próximo seria o Campeonato Brasileiro, né? Esse aí, com certeza estarei lá, é uma etapa muito importante, né? O campeonato mais importante no território nacional. Então eu estou procurando justamente manter esse ritmo, né, de treino, de competições, para conseguir performar bem aí no Campeonato Brasileiro. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã.
Além disso, você pode enviar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 398384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.